Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma grande honra estar com você o dia do Senhor para compartilharmos a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos considerar os versos de 1 ao 7. Nosso título de hoje é o primeiro amor. Apocalipse 2, 1 ao 7, é o último livro da Bíblia. Fácil de encontrar. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Tens a perseverança, suportastes provas por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, colocamos nossas vidas diante de Ti, sabendo aqui do Senhor que vem o nosso sustento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Sem Ti, Pai, eu nada posso fazer. Eu te peço, Pai, me usa como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Te peço que o Senhor prepare os nossos corações como um solo fértil, para receber a Tua boa semente. Eu reconheço, Pai, que sem Ti eu nada posso fazer. Eu sou totalmente dependente de Ti. Mas que o Teu Santo Espírito venha agir com poder em nosso meio. Toca em nossos corações, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito. Convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Fortalece a Tua igreja. Alcança o perdido. Glorifica o Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O primeiro amor é o título deste sermão. Imagine uma esposa, está casada com seu marido, ela continua fazendo todas as suas atividades da casa, ela cuida dos filhos, ela serve o seu marido, mas tem um detalhe: ela não o ama mais como antes, ela não tem mais desejo por ele, ela não sente mais nenhuma atração por ele, o seu amor simplesmente esfriou. Em outras palavras, uma esposa pode cumprir os seus deveres, mas sem ser motivada por um amor profundo. Você imaginou essa ilustração? Essa história serve para ilustrar a mensagem enviada da parte do Senhor à igreja de Éfeso, que nós acabamos de ler. Nós vamos notar que o Senhor elogia essa igreja por pontos positivos, mas ao mesmo tempo, Ele vai chamar a atenção para este ponto. Eles deixaram de lado o seu primeiro amor. As cartas às 7 igrejas abordavam situações reais que aquelas igrejas mencionadas estavam passando, mas elas também têm aplicações para toda a igreja de Cristo em todo o tempo. A igreja
universal de Cristo em todas as épocas tem muito a aprender com estas cartas que nós observamos aqui no livro de Apocalipse. Em outras palavras, as mesmas condições descritas a respeito dessas igrejas também podem ser encontradas nas nossas igrejas hoje. Quem sabe nesta igreja local. Portanto, nós temos que estar atentos para essas orientações, nós temos que examinar a nós mesmos a respeito delas e temos que considerar cada uma dessas mensagens e refletir como nós estamos à luz dessas preciosas verdades. Quando observamos o texto em questão, em primeiro lugar, nós vamos observar que o Senhor elogia aquela igreja. Nós vamos começar com o primeiro ponto, que é o elogio. As crianças que estão anotando, pode colocar o primeiro ponto, elogio. O texto começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Então, começando com esta parte, o anjo da igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade rica, era uma cidade próspera, e ela era famosa porque lá ficava o templo da deusa, entre aspas, deusa com D minúsculo, Diana. Paulo visitou essa cidade na sua segunda viagem missionária, ele deixou ali Priscila e Áquila, e na sua terceira viagem missionária, ele passou 3 anos lá, e o trabalho naquela cidade foi muito abençoado. Uma igreja ficou estabelecida ali. Paulo, então, se despediu daqueles irmãos posteriormente, ele deixou presbíteros naquela igreja, e durante a sua primeira prisão, Paulo envia a sua carta aos Efésios, a carta que vocês têm na Bíblia. Vocês já leram ali o livro de Efésios? Carta de Paulo aos Efésios, aquela igreja que ficava na cidade de Éfeso. Isso aconteceu mais ou menos no ano 66. Nós podemos chamar a igreja de Éfeso de igreja mãe da província da Ásia. E nós observamos que, posteriormente, Paulo deixou Timóteo encarregado desta igreja, e poucos anos depois, nós vemos que o próprio João, o apóstolo, esteve lá na igreja de Éfeso. Então, era uma igreja que experimentou ali um despertar, tão poderoso, a ponto de pessoas jogarem fora, quebrarem suas imagens, da deusa Diana, muitas conversões, uma igreja fortemente estabelecida, líderes também piedosos ali na frente daquela igreja. Paulo passou tempo lá, depois deixou Timóteo, depois o próprio apóstolo João esteve ali naquela igreja. Então a igreja de Éfeso experimentou muita coisa. E quando nós observamos que o Senhor Jesus Cristo instruiu o apóstolo João a escrever uma carta endereçada ao pastor desta igreja, quando a gente já viu na mensagem passada que o anjo da igreja seria o ministro ou pastor daquela igreja, isso já acontece há cerca de 40 anos depois de tudo isso. Então, na realidade, a igreja nessa época já tinha cerca de 40 anos. Foram muitos anos depois, a igreja tinha cerca de 40 anos, quando o Senhor ditou essa carta a João. Ou seja, uma outra geração já tinha surgido de crentes que não experimentava mais o mesmo entusiasmo daquela primeira geração. Ali já não era mais algo tão intenso quanto os seus pais tiveram quando tiveram o primeiro contato com o Evangelho. Então, a gente tem que ter essa noção de que agora João está falando aproximadamente em 95 depois de Cristo. Então, essa igreja já tem uma longa estrada por aí. E o Senhor começa dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Nós já vimos na mensagem passada o significado dessa imagem, Aquele que anda no meio das 7, que tem na mão as 7 estrelas e que anda entre os candeeiros. Nós vimos que Apocalipse 1:20 diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, aquele que anda entre os candeeiros é o Senhor Jesus Cristo. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os anjos daquelas igrejas, os ministros daquelas igrejas. Então, quem diz essas coisas aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele começa elogiando as obras dessa igreja. Ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, teu labor. Em primeiro lugar, Cristo, ele sabe o que acontece, o que a igreja se passa, o que acontece na igreja. Ele sabe o que acontece nas nossas vidas, ele conhece as nossas obras. Ele sabe aquilo que a gente faz, tanto de bom quanto de mal. Ele anda entre as igrejas, né? A igreja de Éfeso, disse John Stott, era uma verdadeira colmeia de membros dedicados. Seu trabalho era notório, cada membro fazia algo para Cristo. Eles eram diligentes e conscienciosos, ou seja, era uma igreja que não era parada, ela era uma igreja ativa. Os membros daquela igreja trabalhavam. O Senhor fala que ele conhecia o labor daqueles irmãos. Então, os membros da igreja de Éfeso eram membros que estavam, de certa forma, comprometidos com o trabalho na igreja, um serviço. Eles faziam alguma coisa, eles não estavam parados, eles não estavam inativos. O Senhor elogia isso. O Senhor também elogia a perseverança daquela igreja. Só um detalhe, quando a gente observar os elogios, a gente tem que parar para pensar, será que esses elogios também se encaixam na nossa igreja? A nossa igreja também é uma igreja de membros comprometidos. Nós, como membros da igreja, somos comprometidos com o labor, com o trabalho, com o serviço ao Senhor na igreja. Isso também é algo a gente refletir, tanto quando formos falar a respeito dos elogios, quanto das críticas. Então a gente tem que aprender com aquilo que foi elogiado, quanto também tomar cuidado e avaliar nós mesmos em relação aos pontos de cautela. Então o Senhor também elogia a perseverança. Ele diz: como a tua perseverança. Os crentes ali em Éfeso enfrentaram oposição. Era uma cidade que concentrava diversas religiões e também acabou se tornando um centro de adoração ao imperador. Vocês lembram que eu falei para vocês que Domiciano, o imperador, naquela época queria ser adorado como Deus. Éfeso era uma das sedes onde as pessoas adoravam o imperador, né? Então, ser cristão ali era ser impopular. Os crentes eram odiados por muitos, eram desprezados por outros, eram difamados, perseguidos. No entanto, esses irmãos da igreja de Éfeso permaneceram firmes, mesmo diante de pressões. Eles não negaram a Cristo. Então, nós também observamos que o Senhor elogia a sua perseverança. Eles eram pressionados. No verso 3, observe o que o verso 3 diz: tens perseverança, suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Você já suportou alguma prova por causa do nome do Senhor? Você já foi, de certa forma, prejudicado, xingado, ofendido, já mentiram ao seu respeito por você ser um cristão, já o caluniaram, já fizeram alguma coisa contra você por você ser um cristão? Quando nós perseveramos, mesmo em meio a pressões e tribulações e dificuldades, nós também estamos aqui nesse caminho que o Senhor elogiou. Perseverança, mesmo em meio a tribulações. Certo? E o Senhor também elogia um outro aspecto, a ortodoxia daquela igreja. O que é ortodoxia? Caso a criança que está anotando não sabe qual é a palavra, ortodoxia é a doutrina reta, é o ensino correto, é o ensino fiel, é a sã doutrina. Aquela igreja também estava comprometida com o ensino fiel, com a ortodoxia. A palavra diz:
não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Falsos apóstolos não começaram de hoje não, desde aquela época retinha. Pessoas que diziam que eram apóstolos e não eram, falsos mestres, lobos roubadores, pessoas que usavam o nome do Senhor para interesses escusos próprios. Mas os crentes de Éfeso, além de permanecerem firmes na sã doutrina, na ortodoxia, eles também triunfaram sobre os hereges. Em outras palavras, essa igreja foi louvada pela sua intolerância com os falsos mestres. Olha como é interessante isso. Às vezes é uma coisa boa você ser intolerante, parece estranho, né? Mas quando se trata de um herege que quer perverter o ensino do Senhor, levar a igreja por um outro caminho, enganar os irmãos, nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. E eles foram louvados, foram elogiados por isso. O verso 6 diz o seguinte, é muito curioso o verso 6, diz assim: tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tem um ódio que é santo, tem uma ira que é santa, odiar aquilo que Deus odeia. Aqui nesse caso as obras dos nicolaítas, que era um grupo de hereges que sustentavam doutrinas falsas, libertinas, tentando justificar práticas pecaminosas. Então, odiar o que Deus odeia é agradável ao Senhor também. Interessante isso, né? Por exemplo, se alguém ama bebês, vai odiar o aborto. Se alguém ama os judeus, vai odiar o holocausto, por exemplo. Se alguém ama o bem, vai odiar o que é mal. Então, essas obras dos nicolaítas eram doutrinas pervertidas, eram doutrinas de demônios, doutrinas desagradáveis ao Senhor, que levavam o povo a pecar. E o Senhor elogia a intolerância deles em relação a esses falsos ensinos para com a sua igreja. Isso é interessante, porque vai um pouco de contra a algumas coisas que nós ouvimos nos nossos dias, né? Mas a Escritura é dessa forma. E aqui a gente para refletir. Será que nós, como crentes, nós temos esse discernimento para saber observar, olha, isso daqui é um herege. Esse ensino aqui eu não devo ouvir. Você é exposto a uma multidão de informações todo dia, ainda mais agora com a internet. Tem gente falando em nome do Senhor em tudo quanto é canal na internet. Você tem que tomar cuidado, você tem que ter discernimento para saber identificar e dizer, eu não vou me alimentar deste conteúdo. Isso aqui não corresponde com as sagradas letras. Esses irmãos aqui, na igreja de Éfeso, eram de certa forma como aqueles de Bereia. A Bíblia fala que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Os bereanos, quando eles iam ouvir a palavra de Deus, sabe o que eles faziam? Iam ver nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Eles não simplesmente saíam aceitando a doutrina de qualquer um ou qualquer coisa que eles ouviam. Eles iam checar se esse ensino corresponde com a palavra. Nós também precisamos ter essa prática. Infelizmente, muitos crentes não têm discernimento. Muitos crentes toleram hereges. Tem uma quedinha por falsos mestres. Acabam seguindo práticas heréticas. Meus irmãos, nós não podemos ser assim. Ah, mas é tão gostoso ouvir ele. Mas tem veneno ali, então não escuta. Procura uma outra coisa. Tome cuidado. Aprenda a não tolerar falsos mestres, heresias. Isso é perigoso. Teve uma vez que um conhecido meu me procurou e ele queria divulgar um evento na igreja.
Ele disse assim: pastor, vai ter um evento lá na comunidade X, eu não vou falar qual é o nome dessa comunidade. É o evento da apóstola não sei das quantas. Eu não vou falar também o nome da apóstola. E eu mandei um texto para ele mostrando que nem apóstola existia. E eu não tinha como divulgar aquele evento na igreja e fundamentei biblicamente mostrando por quê. Né? A gente tem que proteger a igreja. Não é simplesmente chamar qualquer pessoa, né, para colocar aqui. É muito comum, infelizmente, em alguns lugares. Chamar o político que ele vai falar não sei do que. Entrega o microfone para a pessoa falar e você nem sabe o que ele vai falar, ou vai pedir voto ou alguma coisa assim. Ou chamar, não ter crivo, sabe? E alguns irmãos são assim. Não tem crivo com o que vão ver, o que vão assistir, os livros que vão ler. Né? De vez em quando, nos grupos da igreja, a gente tem que censurar, apagar alguma coisa lá, porque alguém coloca um vídeo com heresia. E aí a gente percebe que alguns irmãos, de fato, não têm base firme, não têm discernimento ainda. A gente tem que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Temos que estar firmados na palavra de Deus. Certo? Então nós, como igreja, nós temos perseverado na fé, mesmo em meio a pressões dos nossos dias? Reflita. Nós não damos espaço para hereges e buscamos nos manter fiéis à doutrina? Nós odiamos aquilo que Deus odeia? Se a resposta foi sim, legal, tudo isso é louvável, mas isso não é suficiente. É possível ser uma igreja que não cede às pressões mundanas, que não tolera hereges, quem sabe uma igreja até reformada, que não participa de práticas esquisitas, estranhas à palavra de Deus. Mas isso não é tudo. Isso não é suficiente. Porque o Senhor também tinha uma crítica àquela igreja. Quando a gente começa observando os elogios, a gente pensa, nossa, essa igreja é demais, né? Eles perseveraram em meio a pressões, eles não toleraram falsos mestres, né? Eles eram uma igreja que trabalhava, laborosa. Mas o Senhor vai dizer, agora ponto 2, crianças, crítica, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Não é suficiente, porque tem um ponto que eles estavam negligenciando. A igreja de Éfeso, apesar de todo o seu zelo, tinha perdido o primeiro amor. O amor que ela tinha por Jesus Cristo, quando ouviu a primeira vez o Evangelho sendo pregado pelo apóstolo Paulo. Aquela igreja não estava mais cativa e motivada pelo amor de Cristo, não estava mais desejosa de engrandecer o seu nome. Eles seguiam as regras da igreja, eles faziam as coisas certas, mas não mais pelas motivações certas. Alguém falou que o primeiro amor surge quando colocamos todos os nossos pecados aos pés da cruz do Calvário, quando abraçamos a justiça de Cristo pela fé, através do Espírito. O primeiro amor conquista o meu coração para o Senhor Jesus Cristo. Cristo se torna tão agradável, tão adorável, que eu quero estar unido para sempre com Ele. Pela sua graça, eu estou tão ligado a Ele, pela fé salvadora, que eu suportarei todas as coisas para alcançá-lo em glória. Quando a gente tem aquela compreensão do Evangelho, quando você compreende que você é um pecador, que você transgrediu as leis de Deus e que não tinha nada que você pudesse fazer para salvar a si mesmo, que você estava caminhando para o inferno, para o abismo, mas Deus, na sua imensa e maravilhosa graça, enviou o seu Filho para que naquele madeiro Ele tomasse sobre si o seu escrito de dívida, tomasse o cálice da ira de Deus no seu lugar. Ele foi morto, transpassado, esmagado naquele madeiro, para que você tivesse vida, perdão, salvação, vida eterna, paz com Deus.
Quando você compreende isso de verdade, quando o Espírito Santo te convence do seu pecado, da justiça, do juízo, quando Ele te dá vida espiritual, e você olha para Cristo e se torna aquilo mais precioso que você já descobriu nesse mundo. Geralmente é esse que é o momento do primeiro amor. E aí você quer falar para todo mundo a respeito de Jesus. Com esse tipo de amor, o Joel Bick diz o seguinte: não podemos ficar calados, mas somos obrigados a falar aos outros sobre a necessidade de Cristo, como Ele é precioso. Com este amor é fácil orar. Na hora do primeiro amor, mal podemos esperar para entrar em algum lugar secreto onde possamos conversar com Deus como um amigo querido. Nossos corações estão tão cheios de Jesus Cristo. Dizemos com segurança: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Então esse primeiro amor, você quer falar de Jesus para as outras pessoas. A boca fala do que o coração está cheio, né? E o seu coração está transbordando de Cristo. Você quer falar, você quer convidar os seus amigos, você quer falar de Jesus, você não pode parar um tempinho, já quer orar e quer ter comunhão com Deus, porque o primeiro amor, um amor apaixonado pelo nosso Senhor, nos leva a amar os de fora e buscar ganhá-los. Você percebeu? Um novo convertido convida um monte de gente para vir para a igreja, né? Geralmente, no primeiro amor, ele está falando de Jesus para todo mundo. Ele não perde oportunidades. Imagina, meus irmãos, agora, um novo convertido, ele acabou de compreender o amor de Deus em Jesus Cristo. Ele compreendeu a mensagem de salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Agora, ele busca cada vez mais conhecer a Deus, se relacionar com Deus em oração. Ele busca saber qual é a vontade de Deus para a vida dele em cada detalhe, cada área da sua vida. E ele pergunta para o pastor, para os seus amigos a respeito das suas dúvidas. Ele busca em todas as oportunidades que tem falar de Jesus para as outras pessoas. Mas pode ser que com o passar do tempo, ele percebe que nem todas as pessoas acham essa mensagem tão agradável assim como foi para ele, né? Ele vai perceber que alguns amigos vão se afastar, outros podem zombar dele, outros podem até persegui-lo por conta da sua fé. E com o passar do tempo pode ser que ele talvez comece a ficar um pouco acanhado agora de compartilhar a sua fé, porque ele não sabe qual vai ser a reação das pessoas, e começa a guardar para si mesmo somente aquelas preciosas verdades. Ele, sim, começa a se proteger de falsos mestres, ele já compreende que falsos mestres existem, e com o passar do tempo ele continua fazendo as suas disciplinas, defendendo a doutrina, os anos vão passando, a sua caminhada da fé vai continuando, mas ele percebe que algo ficou para trás. Ele não percebeu que ele tinha deixado para trás o seu primeiro amor. Algo ficou para trás, não percebeu agora, né? Pode ser que agora ele fale mais sobre Deus do que fale com Deus. Ele gosta, quem sabe, de falar sobre teologia, sobre um estudo bíblico, mas aquela comunhão com Deus pode ter esfriado. Pode ser que ele faz as coisas porque se tornou um hábito, mas o seu coração está distante do Senhor. Ele vai lá na igreja, faz o que tem que fazer, vai na reunião, até confessa pecado, mas tudo aquilo ali meio que automático, sabe? Aquele entusiasmo de apresentar o seu amado para os outros se perdeu. Algo está errado e ele precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Estou descrevendo um personagem fictício para ilustrar como a igreja de Éfeso se parecia. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes comparou a nação de Israel como a sua noiva e ele como seu marido. Mas, infelizmente, a nação de Israel foi infiel
contra o Senhor e começou a flertar com outros amantes, ou seja, com ídolos. E por isso o Senhor proclamou a palavra aos ouvidos de Jerusalém, em Jeremias 2:2, ele disse: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que se não semeia. Ele lembra do amor que tinha no começo, que se esfriou posteriormente. E nós notamos que no Novo Testamento, a afeição da noiva de Cristo, a igreja, pelo seu noivo também é importante. Nós não podemos fazer as coisas no automático. Nós não podemos simplesmente estar no meio do povo de Deus, fazer as coisas para o Senhor, mas com o coração distante do Senhor. Eu pergunto a você, será que esta carta descreve a nossa igreja? Será que essa mensagem também fala as nossas vidas hoje, a sua vida? Será que nós falamos mais sobre Deus do que com Deus? Como anda a sua comunhão com Deus? Será que as nossas orações se tornaram mecânicas e vazias? Será que a nossa confissão de pecado resulta em um arrependimento verdadeiro, um abandono ao pecado? Ou tem sido somente um ritual? Tem que confessar, confessa já no geral, já nem para refletir seriamente em relação àquilo. Nós desejamos verdadeiramente honrar a Cristo. Você, sinceramente, deseja honrar a Cristo com a sua vida? Nós demonstramos amor a Deus e ao próximo com as nossas vidas? O nosso coração está cheio de amor a Cristo, a ponto de o Evangelho transbordar de nossos lábios para outras pessoas? Olhando para trás, você considera que já foi mais próximo do Senhor do que está hoje? Isso aqui é importante. Quando você olha para trás, você vê que tem crescido na fé, tem amadurecido, você olha e vê, puxa, como lá atrás eu era. Qual é a sua forma de considerar? Quando olha para trás, você era mais íntimo do Senhor, mais operoso, mais firme na fé do que é hoje? Ou você tem progredido na caminhada? Você se encontra num estado de apatia espiritual? Você deixou de lado o seu primeiro amor? Um autor chamado Daniel Akin diz: labor não substitui amor, pureza não substitui paixão, e as obras não substituem a devoção. E nós vamos para o nosso terceiro ponto. Crianças, exortação, terceiro ponto da mensagem de hoje, do verso 5 ao 7. Começa dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Imagina um médico, o Senhor aqui como médico, ele dá o diagnóstico, mas ele também mostra qual é o caminho para a cura. Ele dá o remédio também. Ele mostra, olha, isso aqui está bem, mas isso aqui tem que ser tratado. Como é que vai tratar? Desse jeito. Então ele é o médico que dá o diagnóstico e dá o remédio. E qual é a maneira de nós reacendermos essa chama, esse primeiro amor? Em primeiro lugar, lembra-te. Lembrar. Você lembra da parábola do filho pródigo? Lembra que primeiro ele lembrou como era na casa do pai? Ele lembrou, antes de voltar para casa, no seu caminho de restauração, ele lembra como era bom na casa do seu pai. Nós precisamos de lembretes constantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar do que ele fez por nós. Interessante que na ceia do Senhor, a gente traz a memória, por exemplo, do que o Senhor fez por nós. Por que, meus irmãos? A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
O amor dele nos motiva a amá-lo. Então a gente traz à memória quem é o nosso Senhor, o que Ele fez por nós. Isso nos ajuda a medir se o nosso amor por Ele desapareceu ao longo do tempo. O mesmo autor que eu citei, Daniel Eyck, disse o seguinte: o lugar onde você se apaixonou por Cristo pela primeira vez é o lugar onde você entendeu pela primeira vez que Ele o amava. Não porque você merecesse ou pudesse merecê-lo, mas porque Ele simplesmente amou. O lugar onde você se apaixonou pela primeira vez, provavelmente, foi algum lugar perto da cruz. Como descreve o escritor de um hino: um dia estive junto à cruz. O amor e a misericórdia me encontraram. Perto da cruz, ó Cordeiro de Deus, traga suas cenas diante de mim. Lembre, você deve lembrar, você deve reconhecer. No caso, a pessoa precisa reconhecer que ela mudou. E mudou para pior. Lembre de onde caíste. Então o ardor, o brilho esvaneceu. O desempenho medíocre tomou conta. Né? Caíram de uma altura anterior. Se perderam no caminho. Precisam lembrar de onde caíram. Lembrar, né, quem é o nosso Senhor. Em segundo lugar, precisam se arrepender. O texto bíblico diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. O filho pródigo, ele não apenas lembrou, mas ele voltou para a casa do pai dele. Não pode ser só um remorso, uma tristeza que não dá em nada. O arrependimento, ele envolve uma mudança de mente, uma mudança de atitude, que busca abandonar o pecado e se voltar para Deus. Então você precisa lembrar quem é o seu Senhor, qual era a situação que você estava quando encontrou o seu Senhor, observar que a situação piorou de lá para cá, e se arrepender. Então reconhecer o seu pecado, voltar-se para Deus, buscar abandonar o pecado e se aproximar do Senhor. Em seguida, você deve repetir. O que o texto diz? Volta à prática das primeiras obras. Então, voltar a fazer o que fazia antes. Por exemplo, antes de você abandonar o primeiro amor, você orava? Você deixou de orar? Então você vai voltar a orar. Você deixou de meditar na palavra? Você vai buscar voltar a meditar na palavra. Será que a sua Bíblia não está ali já com poeira? Ou está aberta no Salmo 23 em algum lugar da sua casa? Vamos voltar a meditar de fato. Né? Não de uma forma mecânica, mas refletindo, considerando, orando. Né? Você deixou de compartilhar o Evangelho com outras pessoas? Volte a compartilhar o Evangelho. Você deixou de ter compromisso com a sua igreja local? Volte a ter compromisso com a sua igreja local. Repita, volte a fazer aquilo que você parou de fazer. Se perdeu no processo. Joel Bick disse que é como Jesus estivesse dizendo: lembre-se de como foi naqueles primeiros dias entre você e eu. Lembre-se da altura de onde você caiu e se arrependa. Então, lembrar, arrepender, repetir, voltar a fazer. Certo? E é interessante que o Senhor não apenas dá as ordens, mas Ele fala qual é a razão para essas ordens, o motivo. Ele vai dizer duas razões. Em primeiro lugar, uma advertência. Ele diz assim: e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, em outras palavras, caso aquela igreja não se arrependesse, ela deixaria de existir como uma igreja. O John Stott comenta que a advertência de Cristo a Éfeso é igualmente apropriada a nós hoje. A luz da nossa própria igreja se apagará
se persistirmos na teimosia de não amar a Cristo. Sem amor, a igreja não tem luz. E somente quando o seu amor arde, que a sua luz brilha. Isso indica que se eles não se arrependessem, essa igreja seria eliminada como luz para o mundo. Em outras palavras, ela não seria mais considerada como um verdadeiro candeeiro ou como uma verdadeira igreja. Pode ter um ajuntamento que tem nome de igreja na placa e não ser uma igreja verdadeira do Senhor. Vocês sabiam disso? Nem todo que diz que é igreja, de fato, é uma igreja. Precisa ter a aprovação do Senhor. Para ser um candeeiro, ela precisa brilhar. E essa luz vem do Senhor. Ele fez uma advertência e também faz uma promessa. Aqui as razões, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa fórmula, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o Senhor Jesus Cristo usou bastante no seu ministério. Vocês que leram já o Novo Testamento já ouviram, e aqui ele usa essa fórmula. E a mensagem aqui não se dirige somente a essa igreja em Éfeso, mas em todas as igrejas. Essa mensagem se destina à igreja do Senhor em todos os tempos e os lugares. E cada uma dessas mensagens que ele faz a cada uma dessas 7 igrejas é encerrada com uma promessa. E no caso dessa igreja, a promessa é que ao vencedor darei de comer da árvore da vida. Essa promessa de respeito ao livre acesso à árvore da vida. Vocês lembram que lá em Gênesis, o fruto da árvore da vida foi proibido. Por conta do pecado, o ser humano ele não pôde desfrutar da árvore da vida. E o que isso significa? Isso diz respeito à vida eterna com o nosso Senhor. A vida eterna é conhecer a Deus, e o nosso Deus é amor. O Simon Kistemaker diz o seguinte: Jesus promete ao vencedor o direito de comer da árvore da vida. Ao se referir à árvore da vida, ele leva o leitor de volta ao início da história humana. Quando Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou do jardim do Éden. Colocou um anjo com uma espada flamejante para guardar a árvore da vida. Vigiando o acesso a essa árvore, Deus impediu que nossos antepassados comessem o fruto da árvore da vida e assim vivessem eternamente no estado irremediável dos anjos caídos. A redenção do seu povo, que Jesus completará na consumação, inclui a promessa de que todos os que vencerem comerão da árvore da vida no paraíso. Lá no Gênesis, por conta do pecado de Adão, os seres humanos foram expulsos do jardim e Deus colocou um anjo com uma espada flamejante para que não entrassem e comessem da árvore da vida. Por conta do pecado de um, todos nós fomos proibidos de ter acesso à árvore da vida. Todos nós nascemos afetados por esse pecado e cometemos os nossos próprios pecados. Mas por conta da justiça de um, que é Jesus Cristo, que obedece perfeitamente à lei no lugar do seu povo, que cumpre as exigências divinas, que é morto na cruz do Calvário, que ressuscita para a nossa justificação, que está assunto aos céus, que foi assunto aos céus, está à destra de Deus. Aqueles que confiam em Jesus Cristo, que são esses mais que vencedores, que perseveram até o fim, eles comerão a árvore da vida. Aquilo que foi perdido no primeiro Adão é conquistado por Cristo. Então Cristo conquista aquilo que Adão falhou em conquistar. E aqueles que confiam no Senhor, que perseveram até o fim, vão poder desfrutar do fruto da árvore da vida, ou seja, da vida eterna com o Senhor para todo o sempre, em novos céus, em nova terra, onde habita a justiça. Essa é a promessa. E aqui, nós vamos refletir. Caso você reconheça
que o seu primeiro amor foi deixado para trás? Você está aqui hoje e reconhece isso? Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se o que Cristo fez por nós. Lembre do que você deixou para trás. Arrependa-se. Confesse o seu pecado hoje ao Senhor. Volte-se para Deus. Volte a fazer o que você fazia antes. Como eu disse, você deixou de orar? Volte a orar. Deixou de meditar na palavra? Volte a meditar na palavra. Deixou de compartilhar o Evangelho? Compartilhe o Evangelho. Deixou de ter compromisso com a igreja? Volte a ter compromisso com a igreja. É tempo de se devotar ao Senhor novamente, de se aproximar do que te aproxima de Deus, de te afastar do que te afasta de Deus, de amar o que Deus ama, de odiar o que Deus odeia. A nossa igreja só brilha e vive enquanto ela é amorosa. Não deixemos de lado o amor a Deus e o amor aos outros. Que nós venhamos perseverar, meus irmãos, em Cristo até o fim. Que esta igreja venha brilhar em meio à escuridão. Que pela graça de Deus estejamos entre os vencedores que comerão da árvore da vida, junto ao Senhor em novos céus e nova terra. Para nós concluirmos, vamos lembrar que na mensagem de hoje, nós vimos, em primeiro lugar, o Senhor elogia a igreja por suas obras, por sua perseverança, pela sua ortodoxia. São pontos que foram elogiados por Cristo e devem também ser imitados por nós. Mas o Senhor também critica a igreja, porque ela abandonou o seu primeiro amor. E em terceiro lugar, o Senhor exortou a igreja a lembrar de onde caiu, a se arrepender e a repetir as boas obras, dizendo o motivo pelo qual deveriam fazer isso, para que não perdessem o seu, não deixassem de ser um candeeiro, né? E sim perseverassem no Senhor. E o Senhor também prometeu que ao vencedor seria dado o direito de comer da árvore da vida. E lembrando daquela ilustração que eu dei no início, a respeito do relacionamento de uma esposa com o seu marido, que ela continuava fazendo as coisas, mas esfriou. Quem sabe aquela esposa que nós falamos no começo, que ela fazia as suas tarefas por obrigação, que ela perdeu o amor pelo marido, quem sabe ela começa a cultivar um relacionamento com ele novamente. Quem sabe ela possa cultivar boas conversas, passeios com seu marido. Quem sabe ela possa voltar a ter intimidade com ele, cultivar admiração, respeito. Quem sabe aquela chama que se apagou venha a se reacender e esse casamento venha a servir de luz para muitos outros. Voltemos ao primeiro amor. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Ela nos instrui, nos ensina, nos corrige, nos admoesta. Pai, que a Tua palavra venha guiar nossas vidas, que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fortaleça essa igreja, não deixa que venhamos deixar de lado o nosso primeiro amor, Pai, mas que nossos corações venham, Senhor, estar ardendo por Ti, Senhor. Que nossos lábios venham proclamar louvores a Ti, o Teu Evangelho. Desperta o nosso coração, Pai. Não deixa que venhamos permanecer apáticos, mas desperta, Senhor, aquele que dorme. Que haja avivamento no Teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.